Medicalização da vida é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre isso, né, o psicanalista e escritor Odailson da Silva. Odailson, é um prazer tê-lo aqui, né, conosco mais uma vez em uma entrevista, né, em que você foi convidado a partir do momento que eu senti a necessidade de entender mais sobre o assunto. Né, numa oportunidade que eu assisti uma entrevista sobre esse tema, eu acho que tanto eu e como o espectador da MPTV, né, merece exatamente quase uma reprise. Apesar de não entender muito desse assunto, eu queria que você desenrolasse no meio fio dessa nossa conversa. Bom, Divan, é um prazer estar aqui, né? Queria cumprimentar inicialmente os quase milhares de telespectadores do seu programa e dizer o seguinte: na entrevista que você assistiu e o que a gente vai tentar fazer ao longo do tempo aqui é falar sobre um assunto extremamente importante e que tem levado pessoas, se não a uma vida estagnada, mas uma péssima qualidade de vida e algumas até a morte, que se trata do tema da medicalização da vida. Hoje você, em pleno século XXI, você não vive a vida intensamente. Por quê? Porque, pensemos comigo, se você estiver triste, não falta alguém que chegue para você e diga: olha, está aqui um antidepressivo, você tem que tomar antidepressivo. Inclusive, a comunidade científica médica, né, ao perceber que você está triste, ela nem procura saber quais são as causas. Odailson, você falou aí de algumas autoridades médicas, né? Eu vi que participava daquela entrevista Heraldo Lobo. Inclusive, eu conheço porque ele é professor de karatê, né? E estava participando. E quando você fala de autoridades médicas, me diga uma coisa: essas autoridades médicas, de uma forma geral, como é que ela vê isso de forma positiva e como realmente elas contribuem com a informação séria e acertada? Divan, assim, eu vou falar, digamos assim, não vá ao sapateiro além das sandálias. Eu vou falar, quando eu falo autoridade médica, eu estou falando dos psiquiatras, né? Porque tem a ver com a minha área. Infelizmente, no meu último livro, Diagnóstico Baratos, Remédios Caros, Quem Serve a Psiquiatria, eu denunciei um esquema, tá certo? Um esquema sórdido, de amelhamento, de ganho, né, de dinheiro, no português mais claro, de ganho de dinheiro com o sofrimento do outro. Em que sentido? O médico, se você tem um universo de 105 antidepressivos, aí você pergunta qual o critério que o médico vai utilizar para prescrever um desses medicamentos. E, infelizmente, os critérios que 80% dos psiquiatras têm utilizado são os critérios econômicos. A indústria farmacêutica paga a esses profissionais para que eles prescrevam aquela droga. E eles fazem isso irresponsavelmente, sem saber, ou muitas vezes até sabendo, que aquela droga não é a droga ideal, não é a droga que vai dar conta ou ajudar a dar conta do sofrimento do sujeito. Odailson, essa é uma denúncia muito séria. É uma denúncia que você faz muito séria. Isso numa proporção, a partir do momento que as pessoas são alimentadas com essa informação, isso não pode trazer, de uma certa forma, um dano ético ou talvez moral, ou então essa classe queira, de uma certa forma, fechar as portas para você? Divan, quando eu escrevi um livro, né, que foi um ensaio, uma pesquisa séria, de anos e anos e anos, e publiquei esse livro colocando o meu nome, e pergunto ainda, o subtítulo do livro a quem serve a psiquiatria, eu joguei no mercado uma denúncia muito, 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 muito séria, e eu arco com as consequências disso. Porque tudo o que eu estou dizendo, no livro, principalmente, que as pessoas podem adquirir, no final, se você me permitir, eu digo como, eu comprovo. Eu não poderia fazer uma denúncia leviana, movida por qualquer outro interesse que não fosse o que você bem colocou, a ética, denunciar a imoralidade. Se tem uma coisa que você sabe, e os maranguapeiros que me conhecem sabem, é que eu tenho uma profunda sensibilidade para com aqueles que padecem de sofrimento psíquico. E eu não poderia deixar, eu tinha que fazer alguma coisa por esses pacientes, por esses milhares de pacientes que têm sofrido, que têm tido sua vida estagnada, muitos têm se suicidado. A verdade é essa. Eu não tenho dados comprovatórios, né, sobre o que eu vou falar. Eu só imagino diante de algumas matérias que eu já cheguei a ler, né, a ouvir e ver, né, que existe
se fala que existe um lobismo muito grande por trás da venda de medicamento, né, que inclusive que impede de ter um tratamento, vamos dizer, um tratamento prévio, né, ou seja, a prevenção, né, a prevenção de alguma doença. Por exemplo, o Ministério de Educação tem uma preocupação, talvez, de ensinar a criança ou adolescente qual é a capital de determinado país, do que, na verdade, como educar ele ter uma melhor saúde, né? Então, eu acredito que deve ter um lobismo muito grande quando é colocado dessa forma. Como é que você vê isso? Eu vejo isso você falou com muita propriedade, né? Porque, assim, a coisa é mais grave até do que você pensou, do que passou pela sua cabeça. Uma vez que existe hoje uma propaganda maciça, né, e pesada, veemente, para que as pessoas cuidem do corpo, para que as pessoas façam atividade física, né? A gente sabe o quanto que isso é benéfico, né? No entanto, o governo faz isso para que as pessoas não adoeçam, porque ao adoecerem, elas gerarão gastos para um governo. Mas tudo bem, isso é ótimo, isso é maravilhoso, e as pessoas têm aderido a isso, que bom. No entanto, não existe uma campanha de incentivo à saúde mental. Não, se você perguntar para um médico... Não, quando eu falei, na verdade, que há necessidade de ter uma prevenção maior, de uma educação sobre prevenção, eu pensei em todas as áreas, né? Exatamente. Em todas as áreas. Eu acho que é o seguinte, há um gasto muito grande com a saúde, porém não há educação prévia de prevenção, né, de como você evitar esses gastos. Será que esse lobismo não existe exatamente para existir esse gasto lá no futuro? Na verdade, esse lobismo que você está falando, e eu denuncio no livro, ele existe para que a indústria farmacêutica ganhe dinheiro. Pra você ter uma ideia, hoje no mundo a indústria farmacêutica ela é a terceira maior que mais arrecada do mundo. Ela perde para duas outras que ela nunca vai talvez superar, de armas, de drogas ilícitas e da tecnologia. Mas ela é a terceira, está em 350 bilhões ano, né? Eu acho que essa cifra está até ultrapassada, é muito maior. Agora, quando eu estava ali falando com relação à saúde mental, é porque se você perguntar para um médico o que a pessoa deve fazer para não ter, por exemplo, doenças cardiopatias, etc. e tal, ele sabe uma receita bem, prontinha para lidar. Agora, se você pergunta para uma pessoa e como fazer para ter saúde mental, primeiro que o conceito saúde mental ele é muito amplo. Ele é muito amplo. E nós vivemos numa época, Dilvan, muito complicada, por quê? Porque as pessoas querem padronizar todo mundo, como se nós fôssemos robôs. Todo mundo tem que ter, tem que estar inserido no consumo, todo mundo tem que ter o carro tal, todo mundo tem que se vestir de tal maneira. Então, essa padronização do comportamento tem levado muitas e muitas pessoas à aquisição de sofrimento psíquico, que são as doenças da modernidade, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, depressão. As pessoas, por não conhecer, dizem que a depressão é a doença do século XXI. Mentira! A depressão foi a doença do século passado. Você falou de algumas doenças mais modernas, que essa que você citou, né? E eu vejo... Cada vez que o assunto vai se aprofundando, eu vejo que parece que há uma malícia, não só nas empresas de medicamento, mas num todo. A gente nunca se viu tantas doenças ocorrendo como no presente, porque no passado não se tinha tanto índice de câncer, né? Talvez não tivesse tantas doenças que hoje são, cada vez, lógico, as informações hoje são muito maiores, você vai ter acesso a essas doenças com mais facilidade. Mas você nunca via tantas pessoas doentes de câncer como hoje, né? Então, eu acredito que a alimentação, né, os medicamentos prescritos de forma errada, né, isso tudo contribui. Essas doenças modernas são exatamente prevista por uma máfia de medicamento e alimentação? Sim, elas são produzidas pela indústria farmacêutica. Para você ter uma ideia, o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico de Estatística de Doenças Mentais, que é aquele manual em que o psiquiatra vai lá, tal e qual um evangélico, um cristão vai à Bíblia, e ali ele se pauta em critérios que estão ali pré-estabelecidos para te dar um diagnóstico. E vou lhe dizer uma coisa, qualquer pessoa que adentre a um consultório de um psiquiatra, ele vai sair de lá com um diagnóstico, ou seja, com uma doença mental, com um portador de uma doença mental e com um receituário colorido, com o nome do remédio bonitinho, para ele ir na farmácia e tomar, independente se ele tem ou não doença. Por que isso? Porque, baseado nesse critério
de obediência a esse manual, tá certo? Não tem como a gente escapar. Pra você ter uma ideia do absurdo, esse manual novo, ele traz agora, por exemplo, que o consumo de café até depois das 3 horas da tarde é droga. Você é um drogadicto, você é um drogado, se você consome café até mais de 3 horas da tarde. Aí eu me incluo, por exemplo. Odailson, qual seria o tratamento, qual seria o medicamento, qual seria o médico, qual seria a clínica ideal para as pessoas que sofrem dessas doenças modernas? Dilvan, primeiro de tudo eu gostaria de tranquilizar o telespectador que sofre ou que tem alguém na família que sofre, que todas essas doenças, elas têm sim tratamento, elas têm sim, aspas, cura, e que as pessoas podem sim ter, digamos assim, qualidade de vida. Agora, você me pergunta qual o tratamento. Uma pesquisa realizada recentemente nos Estados Unidos deu conta de que, durante 15 anos essa pesquisa foi feita, de que o tratamento ideal é aquele tratamento em que a relação terapeuta, psicanalista, psiquiatra, psicólogo, paciente, ela existe confiança. É aquela em que existe verdade. É aquela em que você não engana. É aquela em que você estabelece com essa pessoa vínculos para além do profissional, no sentido de se preocupar que essa pessoa recupere o quanto antes. Porque tem determinados profissionais, Dilvan, que eles não têm interesse que você fique bom. Por que ele não tem interesse que você fique bom? Porque na hora que você ficar bom, e aí tem uma coisa interessante, eu acho que a área que menos dá alta é a área psi. Eu não vejo um psiquiatra dando alta para um paciente, dizendo, pronto, você está legal, pode-se embora, não precisa mais não. Acontece, mas é muito raro. Se você pegar no universo de 100 pessoas que fazem tratamento psiquiátrico, você vai ver que elas fazem há 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, se para todas as outras doenças existe um diagnóstico, uma anamnésia, que é uma escuta, um diagnóstico e um prognóstico, por que não existe isso, ou próximo a isso, com relação às doenças psiquiátricas? Porque o médico, cada vez que você volta lá, e uma consulta não é barato, você paga, tá certo? E ele prescreve uma droga que também faz com que ele receba ônus, tá? Carro novo, viagem para o exterior, por quanto mais. E aí você vê absurdos gritantes, que assim, eu costumo dizer, escrevi um artigo para o Povo, chamado Bicho de Sete Cabeças, que essas pessoas é que devem ser tratadas, mas não psicoterapeuticamente, penitenciariamente, prisionalmente, devem ser presas, porque isso é exercício ilegal da medicina. Isso é uma medicina a serviço da economia. Diante dessa situação que você colocou, da economia, desse lobismo, dessa máfia farmacêutica, né? Então, como procurar um profissional? Eu vou agora me colocar como um paciente, né? Certo. Muitas vezes, eu diante de problemas muito maiores, mais sérios, eu consigo me colocar de uma certa forma, um certo equilíbrio. Mas, às vezes, numa atitude bem pequena, um problema bem menor, às vezes há um desequilíbrio total e, às vezes, tem comportamentos assim que, às vezes, até eu me assusto. Eu me desculpo os espectadores por não ter colocado o microfone, eu espero que vocês tenham ouvido a pergunta, a minha colocação, eu vou colocar de novo, né? Me colocando como paciente, muitas vezes, diante de problemas muito maiores, eu me coloco de uma forma bem equilibrada, às vezes consigo resolver os problemas, né? Mas, às vezes, um problema pequeno, insignificante, às vezes me coloco de uma forma desequilibrada. E isso falta ao meu entendimento de compreender o porquê. O que é isso, exatamente? Na verdade, é o seguinte, o que existe, Dilvan, é porque é uma coisa que só nós, psicanalistas, não estou dizendo que nós estejamos certos, mas eu quero crer que sim, tá certo? Que é a singularidade do sujeito. Você tem que se respeitar a subjetividade do sujeito. As pessoas não vão agir diante de um determinado fato da mesma maneira.
as pessoas vão agir de formas diferentes. E essas diferenças, elas não significam de forma alguma psicopatologia, doença, não significam. Então, na clínica, ao escutar e não ouvir, que é diferente, o paciente, a dor dele, procurando saber o que está no entorno dele, você tem condição de dar um diagnóstico mais preciso. E, a partir daí, obviamente, você estabelecer uma terapêutica, uma escuta, um foco, um trabalho de mudança, se for o caso, fazendo sempre ele refletir sobre a vida que ele está levando e a vida que vale a pena ele levar ou a vida que ele quer levar e conduzi-lo para que ele possa chegar a esse objetivo, né? O medicamento, por incrível que possa parecer, eu não sou de um todo contra a medicação. Pelo contrário. O que eu quero é uma psiquiatria responsável, uma psiquiatria sensível à dor humana. Mas no meu caso, o que coloquei aqui que às vezes diante de um problema muito pequeno, às vezes eu perco o equilíbrio. Né? Eu também. Né? E de outros maiores, não. Como tratar, como conseguir, na verdade, equilibrar isso? Dilvan, te dizer assim, de imediato, como seria uma leviandade da minha parte, tá certo? Existe um treinamento para isso ou teria que tomar medicamento? Porque aí, geralmente, o que acontece? São problemas pequenos, mas você tem um comportamento e atitudes, de repente, explosivas diante de uma coisa tão pequena, que às vezes você até fica, poxa... Eu vou te responder de uma maneira que eu acho didática. Tá certo? Existe um livro chamado Temperamento Forte e Bipolaridade, porque são muito, muito próximos, tá certo? Pessoas que têm um temperamento muito forte são entendidas hoje como bipolares e são indicadas a tomar estabilizadores de humores, né? Primeiro, precisa identificar se a pessoa tem o temperamento forte, e aí é uma coisa, ou se esse temperamento forte tem a ver com bipolaridade. Aí é outros 500. Tem que ter essa identificação. Tem que ter essa identificação, tá certo? É como uma criança, por exemplo, nas escolas, que é peralta. Na nossa época, eu era peralta, eu era um menino danado, tá certo? Hoje, o menino danado estudou, passou de ano, se formou, é profissional. Hoje, há o bullying, né? A criança que, por exemplo, quando a criança tem dificuldade em português, que isso pode ser uma coisa extremamente normal, tá certo? Ou em qualquer outra matéria, já é identificada como TDAH, transtorno do déficit de atenção imperativa. Eu estou fazendo essa entrevista aqui... Aí né? ela tem que tomar Ritalina. Eu não tenho conhecimento técnico sobre o assunto, né? Despertou exatamente pela outra entrevista que eu vi lá na FGF, né? Que eu achei uma entrevista muito interessante, né? E aqui a gente transcorre a conversa naturalmente. Assim, eu não planejo, não escrevo, então a gente vai colocando. E essa minha situação que eu coloquei para você, né? Eu tentei refletir sobre isso uma vez. E a gente sabe que tem pessoas que camuflam muito bem essas doenças mentais. Sim, pessoas, né? Sim. Então, assim, o que eu entendo, quando uma pessoa, no ato de ser explosivo, com um problema tão pequeno, né? Ela, na verdade, deixa transparecer quem ela realmente é. Isso, né? Perfeito. E, na verdade, as pessoas que conseguem camuflar isso com facilidade... São mais perigosas. Pode estar por trás aí um doente mental e perigoso à sociedade. A psicopatia. Perfeita a sua... As pessoas não devem... Você que está nos ouvindo agora, telespectadores, você não deve temer o que grita, o que explode. Porque quando ele faz isso... Ele está colocando para fora o seu azedo, a sua revolta, a sua indignação. E a partir do momento que ele faz isso, pronto, se acalmou. E aí eu, particularmente, Odailson, estou comprando um saco, para quando eu tiver com raiva, eu ir no saco e bater no saco até suar, né? Até aprendi com você. Então, agora, foi me perguntado nessa mesma entrevista, Odailson, não tem como identificar o psicopata pelo seu semblante, pelo seu olhar, pela sua atitude. Eu vou tomar a liberdade de falar de um psicopata público no Brasil hoje, que está muito, muito, muito em moda, que é o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um perverso, estruturalmente perverso.
Perverso é, para que você entenda, o sujeito que reconhece a lei, mas goza em descumpri-la. Goza em descumpri-la. Eduardo Cunha. Agora, quando você vê-lo em entrevistas, ou acho que na sua vida, parece uma calma, parece um sujeito tranquilo, parece alguém que sabe o que está fazendo, que é sensato, que, enfim, tá certo? E iguais a eles, nós temos inúmeros, em todos os campos, entendeu? Então, aquilo que não é realmente mostrado, quando você vai analisar, e o Clésio Arruda, que eu citei, fez essa análise dos perversos, dos psicopatas, ele vai perceber, na tese de doutorado dele, que foi feita com pistoleiros, que são perversos, psicopatas. Eu estou falando sempre esse mesmo termo, porque para a psicanálise é perverso, para a psiquiatria é psicopata. Ele vai perceber que esse sujeito, eles têm exatamente essa camuflagem que você falou, camuflagem social. Fala baixo, é educado, entendeu? Mas por trás se esconde um monstro. Lembrei do livro, né? O Monstro e o Médico. Se esconde um monstro capaz de atrocidades inimagináveis no campo do humano. E aí, quando a gente vê uma Suzane Richthofen, que filha de psiquiatra, filha de engenheiro, matar os pais, e, enfim, por conta do namorado. Quando você vê um jogador do porte do Bruno, do Flamengo, matar, esquartejar, jogar os cachorros, os pedaços do corpo da mulher, um cara que não tem problema financeiro, não sei mais lá o quê, você fica assim, puta, de onde, meu Deus, que mundo é esse? Que se esse cara é assim, imagine os outros, etc, etc, etc. Adailson, eu tive a oportunidade de trabalhar 6 anos, né, no SECAL, que é a casa que você conhece, uma casa de recuperação, né, o Centro Educacional Dom Luiz Loscheider. Na verdade, quando eu entrei lá, eu entrei com uma visão, saí com outra totalmente diferente, com uma capacidade hoje de entender mais o próprio marginal que estava lá, né, e eu conseguia ver que alguns, na grande maioria, eram sim vítimas, né? Não estou querendo passar a mão aqui, coitadinho, que eles não devem pagar uma pena, até concordo que eles têm que pagar mesmo a pena de adulto, mas assim, a visão que eu tenho é uma visão que eles têm que pagar pela pena deles, né? Mas que eu sei que, de uma certa forma, eles são vítimas deles mesmos, mas é vítima da sociedade. Tranquilo, né? Sim, concordo. Então, diante dessa experiência, e até mesmo na minha família, eu tenho um irmão que hoje eu vejo ele com a saúde, saudável, com saúde, que é o Dilto, que você conhece, que teve problema com drogas, né? Problemas mais elevados, hoje, de uma certa forma, bem equilibrado, trabalhando e tudo. Então, isso tudo deu uma experiência de ver as coisas de forma bem diferente. Eu tenho dito para os meus amigos que é muito mais fácil você, na verdade, criar um gato do que um leão. Né? E na nossa vida nós temos que lidar com vários tipos de pessoas. Você esteve envolvido numa cena meio complicada, a qual, diante do conhecimento que você tem da psicanálise, né, do entendimento do comportamento humano, e você acabou se envolvendo numa situação a qual eu entendo, mas como você, como psiquiatra, como levar a informação de que você passou por essa situação? Bom, é muito oportuna a sua colocação, porque eu gostaria de utilizar do imenso, digamos assim, não só o programa, o seu programa, né, mas que eu sei que vão compartilhar em Faces, etc, 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 tal, mas da sua imensa audiência, para dizer uma coisa para você, que está em casa, com toda a sinceridade do mundo. Quando eu fiz o que eu fiz... Você se utiliza de medicamento? Eu senti? Se você se utiliza de medicamento para... Sim, eu tomo medicação. Eu sou diagnosticado com bipolar tipo 2. O que é isso, bipolar tipo 2? É digamos, uma categoria de bipolaridade, tá certo? Eu preciso da medicação também, né? Faço análise há 8 anos, tá certo? E tomo medicação. Eu não faz parte de mim, as pessoas do Maranguape todo me conhecem, mesmo as que não gostam de mim, sabem que eu não sou demagogo nem hipócrita. Eu me arrependi amargamente do que fiz. Só que, infelizmente, naquele momento foi o que deu para ser feito. Entendeu? Isso tem uma diferença enorme.
Eu passei uma semana muito reflexiva, lhe chamei lá em casa para conversar, e nessa reflexão aconteceu uma coisa milagrosa, e que eu espero que tenha sido um marco divisor da minha existência. Hoje, no diário, saiu um artigo chamado Nietzsche e a Vida. Esse artigo é de minha autoria. E ali eu falo de um rapaz que, ao entender o conceito de eterno retorno do Nietzsche, que vai explicar o que você está fazendo nessa vida, descobre qual é a tua nessa vida, e vai em frente na tua, e busca a excelência na tua. Eu estou falando de mim. Então, quem estiver em casa, que quiser ler, está até no meu Face, eu estou falando de mim ali, tá certo? Eu, Odailson da Silva, psicanalista, escritor, vou me vigiar, vou intensificar minha análise, estou pedindo ajuda à minha esposa, para nunca mais, na minha existência, que eu não sei quantos anos eu vou ter pela frente, fazer qualquer tipo de coisa da natureza que eu fiz naquele fatídico dia lá, semana passada, na FITEC. Não estou pedindo isso, não quero de forma nenhuma ser isentado da culpa, faço questão de pagar pelo meu erro, tá certo? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: naquele momento foi isso que eu pude, naquele momento foi aquilo que eu pude fazer. Felizmente, Deus foi muito generoso comigo e não encontrei nenhuma das pessoas que não tem culpa em absolutamente nada. O nome daquilo ali foi frustração deslocada. É quando você tem uma frustração e, em vez de você direcioná-la ao objeto que você supõe ser a causa da tua frustração, você direciona a outros. Então, eu quero que aquilo seja uma página virada na minha existência, tá certo? Eu descobri na semana subsequente, com reflexão, com conversa com a minha esposa, com o meu analista, qual é a minha praia. O que eu estou fazendo em cima dessa terra? Para que eu vim aqui? Acho que Deus deu um talento a cada um e a gente vai ter que, você sabe disso, que dar conta desse talento. E eu coloquei ontem até que o meu talento é cuidar da minha família e escrever. Escrever, 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 escrever. E eu falei para minha esposa: eu quero que você me ajude, que você me cobre, que todo dia eu escreva um artigo. Porque ao escrever um artigo, eu jogo no papel a minha indignação, a minha revolta. E ao jogar no papel, eu me alivio e não preciso fazer um ato translocado, como aconteceu aquele... A gente acabou entrando assim na entrevista de uma forma muito pessoal, né? Para a gente finalizar, que a gente mas sem problema, eu tinha vontade de dizer isso para o povo maranguapense. O tema, na verdade, medicalização, né, da vida, né? Isso foi o tema que a gente iniciou, é o tema da entrevista. Eu queria, para encerrar, que você falasse para as pessoas de uma forma resumida, para que elas entendessem o que é isso e que cuidados elas devem ter com essas doenças modernas e com essa questão da medicação feita de forma prescrita de forma errada. Pronto. Eu gostaria de dizer para você que sofre, que tem alguém em casa, que é o seguinte: não se desespere, tá certo? Há solução para o seu problema, tá ok? Infelizmente, eu tenho que lhe dar um dado que é comprovado, tá? Por conta de uma série digamos assim, por conta do sistema, tá certo? Do sistema que rege esse governo, não estou buscando culpados nesse momento. O CAPS ele não tem conseguido, mesmo tentando, tá certo? O psiquiatra do CAPS não tem como te dar 50 minutos de escuta que tu merece, tá certo? E houve até agora, recentemente, Divan, e eu acho que é tema para um outro programa seu, a questão da violência contra os médicos, né? Porque eles querem que o médico tenha um atendimento mais humano, mas o médico não tem tempo porque tem que dar plantão em 3 hospitais. Então, eu quero dizer para você que tem cura sim. Olha, mais de 10 anos que eu estou em tratamento psiquiátrico, mais de 10 anos. E só agora, com o entendimento de um conceito filosófico, é que eu consegui o que a gente pode dizer assim, entendam a proporção que eu quero falar. O insight, me toquei. Minha filha, eu me toquei. Agora sim, nesse momento eu não precisei de antidepressivo, não precisei. Eu precisei tão somente sentar,
pensar e escrever. Isso me trouxe uma alegria extraordinária. Ou seja, você está dizendo que, além do medicamento que pode ser exatamente aquilo que ele precisa, muitas vezes precisa de alguém para ouvir, para conversar, para que possa compreender e dar exatamente as informações que ela precisa. Eu estou dizendo isso que você está dizendo, eu estou dizendo mais, como eu digo no artigo, tá certo? Às vezes o teu remédio não é um remédio, um psicofármaco. Às vezes o teu remédio é uma boa escuta, às vezes o teu remédio é uma literatura, uma prática desportiva, uma decisão que você está querendo tomar, e isso gera ansiedade, e ao tomar você se vê, tá certo? E dizer para você que não desista de você, não desista de você. Busque tratamento, tá certo? Nesse universo todo que eu estou colocando aí, que eu coloquei no livro e tal, a gente tem uma parcela aí de 20% de bons psiquiatras. Os psiquiatras novos estão surgindo com uma nova mentalidade. Não é só psiquiatra, você tem a psicanálise, você tem vários psicólogos. Enfim, é possível sair de qualquer quadro que você possa imaginar. Eu desconheço uma pessoa mais doce, mais meiga, mais educada do que o meu irmão Odilson, que o pessoal do Maranguape todo mundo conhece, e que é portador, segundo a psiquiatria, da doença mais grave, que é a esquizofrenia. Ok. Obrigado, Odailson. Eu que agradeço. Eu, na verdade, fiquei curioso para entender mais sobre o assunto, né? E levando para os meus telespectadores. Às vezes falta o âncora com mais experiência aqui para levar para falar sobre o assunto. Na verdade, eu tenho toda a confiança no Odailson, porque eu tenho uma dívida enorme com o Odailson. O Odailson, na verdade, salvou uma vida muito importante, que foi a da minha mãe, né? No momento em que ele fez algo que nenhum médico conseguiu fazer, né? Minha mãe já estava, posso dizer, quase morta, né? Sem nenhuma atividade, sem trabalhar, né? Depois de ter passado por inúmeros médicos, inclusive médicos aqui em Maranguape, médicos em Fortaleza, e o Odailson descobriu exatamente qual era o tratamento correto para ela, e hoje, até hoje, ela trabalha e está aí diante das suas funções. Então, eu tenho uma dívida muito grande com você e lhe agradeço nesse momento para que todos saibam disso. Eu vim ao mundo para isso. Ok. Odailson, obrigado. Esse foi mais um programa na MPTV com a entrevista de Odailson da Silva. Obrigado, Odailson.